meus queridos, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Hoje vamos retomar o estudo de nossa matéria médica, agora com Ignácia Amara, que foi um pedido do nosso colega Gilmar, através do nosso grupo de estudos do WhatsApp, o Healing Place. E eu sei, pessoal, que já havia outros pedidos na frente de Ignácia, que foi proposto pelo nosso colega Gilmar, mas eu achei essa nossa ocasião muito pertinente ao estudo de Ignácia, levando em consideração que estamos no Outubro Rosa, estamos no mês de outubro, que também costuma ser intitulado como Outubro Rosa. E muitas mulheres nessa época, elas se submetem aos exames de mamografia para terem a possibilidade de eventualmente diagnosticarem de forma precoce algum tumor que possa estar em andamento em uma de suas mamas, ou em ambas as mamas, conforme o caso. Então nós temos aqui um exame, uma série de exames que são intitulados de exames, entre aspas, preventivos. Alguém no grupo postou um vídeo muito interessante, agora eu não me recordo quem, desculpa colegas, postou esse vídeo, mas nesse vídeo em questão, uma moça, ela colocava em xeque esse conceito de prevenção que é tanto apregoado nessa época do Outubro Rosa, como se os exames, eles por si só, tivessem essa capacidade de prevenir o câncer de mama. Meus queridos, prevenção não é você diagnosticar algo, algum tipo de patologia nos seus estágios iniciais. Se a mulher realmente ela quisesse prevenir qualquer afecção mamária, essa mulher ela deveria se dedicar à sua saúde biológica, à sua saúde mental, à sua saúde emocional, à harmonia do seu meio de convívio, à harmonia das suas relações. Isso sim, meus queridos e minhas queridas, seria uma prevenção efetivamente. Porque se eu estou falando de prevenção, eu estou aqui refreando a possibilidade daquele quadro se desenvolver. Eu estou aqui trabalhando no estágio ainda anterior ao desenvolvimento daquela mazela que o exame pode diagnosticar. Ah, Letícia, por que você achou que esse seria o momento, essa época do Outubro Rosa seria o momento ideal para tratar de Ignácia? Porque Ignácia, colegas, é uma das principais homeopatias que nós pensamos quando nós temos ali uma saúde afetiva comprometida. Ignácia é uma das principais homeopatias que pensamos para o coração partido, para as decepções de natureza afetiva de forma geral. Então, eu acredito que se casa perfeitamente com o momento, levando em consideração que quando pensamos em afecções mamárias, estamos falando inevitavelmente da saúde afetiva, da saúde sentimental, subjetiva, emotiva da mulher e, por que não dizer também, do homem. Então, pessoal, decidi gravar uma minissérie, será realmente, literalmente, uma minissérie que será intitulada Dueto do Luto. Em sendo um dueto, vocês já podem deduzir que nessa série eu só vou tratar de duas homeopatias. Começando hoje aqui com Ignácia Amara, e nós vamos finalizar a semana que vem com o estudo do tão aclamado Natrum Muriático. Eu vou começar com Ignácia, pessoal, que Ignácia é considerada uma homeopatia anterior a Natrum Muriático. Alguns homeopatas costumam dizer que Ignácia é uma homeopatia adequada para os lutos recentes, os lutos, entre aspas, agudos, enquanto o Natrum Muriático é uma homeopatia mais adequada para o luto mais antigo, aquele luto que ele já está enraizado ali no psiquismo do indivíduo há mais tempo, há muito mais anos em relação a Ignácia. Então é como se Ignácia fosse a versão aguda do luto, enquanto o Natrum Muriático seria a versão crônica do luto. Então me acompanhe, nós vamos começar essa série com o estudo de Ignácia, com uma citação de Lao Tse. O excesso de luz cega a vista.
O excesso de som ensurdece o ouvido. Condimentos indemais estragam o gosto. O ímpeto das paixões perturba o coração. A cobiça do impossível destrói a ética. Por isso, o sábio em sua alma determina a medida de cada coisa. Todas as coisas visíveis lhe são apenas setas que apontam para o invisível. Pessoal, esse poema de Lao Tse eu o extraí de um blog que eu recomendo que vocês visitem. Ele se chama Homeopata dos Pés Descalços e é um blog que direciona a homeopatia especificamente para a realidade feminina, realidade, as necessidades das mulheres. E eu visitei ali o estudo, a análise de Ignácia a partir desse blog, e o blog iniciava a análise dessa ilustre personalidade com esse poema. Eu achei interessante também iniciar esse vídeo com esse poema porque definitivamente ele ilustra com muita pertinência a personalidade Ignácia. Pessoal, não vai ter como, mais uma vez, a gente correr da psicanálise em se tratando de Ignácia. Então, vou explicar um pouquinho aqui para vocês como o quadro histérico se desenvolve a nível patológico e vou associar o quadro de histeria à Ignácia, porque a Ignácia, até mesmo conforme Schouten, é uma das principais homeopatias para tratar o quadro histérico, dependendo, obviamente, do desenvolvimento desse quadro histérico. Para que vocês entendam do que a histeria se trata, pessoal, eu vou dividir, a título didático, a mente em duas instâncias. Eu vou dividir a mente em porção consciente, que eu vou chamar de zona clara ou zona luminosa, e vou dividir a mente numa zona inconsciente ou zona escura, obscurecida. Como o quadro histérico se desenvolve? Essa pessoa, ela vai passar por uma experiência negativa, ela vai passar por uma experiência traumática. Só que essa experiência, ela não é devidamente processada pelo seu consciente, pela zona clara da sua mente. Essa experiência, ela é recalcada, ela é trazida aqui para a zona obscurecida. O inconsciente, pessoal, ele se parece muito, em termos analógicos, ele se assemelha muito a um pântano nutritivo. Por que pântano nutritivo, Letícia? Porque o pântano ele é um local escuro, só que ele é altamente fértil ao mesmo tempo. Se você lança um trauma, uma semente no seu inconsciente, esse trauma ele vai crescer, ele vai se agigantar. Ele vai se transformar numa espécie de monstruosidade. E essa monstruosidade, meus queridos, ela busca por uma vazão. Porque é uma força que ela cresce a tal ponto, é uma semente que germina a tal ponto, que ela vai começar a buscar por zonas alternativas de saída. Se eu quiser curar realmente o indivíduo, pessoal, eu preciso trazer essa monstruosidade, essa impressão negativa que foi recalcada aqui para a zona clara, para o nosso consciente, através de um pensamento associativo. Por exemplo, Letícia, isso pode ser sinônimo de catarse? Sim. O que se trata a catarse, pessoal? A catarse se trata de uma rememoração do que realmente aconteceu, com os devidos significados pertinentes a essa experiência. Por que isso é tão importante? Fiquei de citar um exemplo para vocês. Vamos supor um contexto aqui de estupro. Enquanto aquela mulher ela não traz essa experiência à tona, ela está aqui recalcada no seu inconsciente, enquanto ela não entende que ela realmente foi violentada, essa monstruosidade está crescendo. Agora, quando ela traz esse acontecimento à tona, ela realmente entende o que aconteceu, ela realmente entende a violência que ela sofreu, da qual ela foi vítima, o processo curativo tem início. Muitas mulheres, pessoal, que passam por esse tipo de experiência sexual traumática, elas dão significados paralelos a essa experiência. Algumas dizem, eu fui abordada de uma forma indevida, eu
me apaixonei por alguém, mas essa experiência não deu muito certo, perceba que ela ainda está negando o real significado daquela experiência. Isso ainda está recalcado. Em certa ocasião, eu tratei uma moça em que ela teve uma exoneração belíssima, exatamente com Ignácia, e eu já tinha entendido desde o início que ela havia sido estuprada. Ela própria negava essa realidade. Eu percebia que ela não havia aceitado ainda esse fato, ou seja, a impressão negativa ainda estava aqui no inconsciente, na zona obscurecida. Quando finalmente, meus queridos, essa experiência veio aqui para a zona clara, ou seja, foi esclarecido a ela, ao psiquismo dela, o que de fato tinha acontecido, ela chorou rios, foi uma experiência realmente muito emocionante, muito libertadora, e ela me disse: eu fui violentada, Letícia, eu fui estuprada, eu inventei uma desculpa para lidar melhor com os meus processos. Ah, Letícia, a única forma dessa semente, dessa impressão negativa, sair dessa zona obscura é através da catarse? Não, pessoal, nós podemos ter uma descarga motora. Então vamos supor que a pessoa passou por uma certa experiência negativa, mas posteriormente ela sentiu uma descarga cardíaca, um aumento dos batimentos, sentiu sudorese, ela desmaiou, enfim. Perceba que o corpo dela reagiu proporcionalmente àquela experiência, de acordo com a real percepção daquela experiência. Por isso, que quando Ignácia consegue se libertar dos traumas recalcados, essa pessoa ela pode ter uma convulsão, ela pode ter um quadro epilético controlado, ok, pessoal? Mas é outra forma dela se descarregar dessa energia que estava contida no seu inconsciente. Então nós temos duas vias. Ou mediante a catarse, através de um pensamento associativo que diz para a pessoa o que realmente ela viveu, ou nós temos aqui uma descarga motora. A pessoa sente algum tipo de energia sendo expelida na sua fisiologia. Ah, Letícia, e quando não é o caso? Essa impressão negativa, ela fica ali recalcada, vai se transformando numa monstruosidade, aquilo ali se transforma em algo parecido com uma panela de pressão. O que realmente acontece? O que a gente pode observar especialmente nas ignácias histéricas? Como eu disse, pessoal, essa energia ela vai se agigantando e ela vai buscando gradativamente uma extravasão acessória, uma extravasão alternativa. Não deveria ser esse o caminho da energia. Deveria ser, como eu já havia dito, ou através da catarse ou da descarga motora. Mas aí, quais são os indícios de histeria que os psicanalistas normalmente reconhecem? Os tiques, por exemplo, a pessoa ela tem espasmos involuntários, ela tem reações que ela não consegue conter. Na verdade, o histérico, ele tem muitas vezes a sensação de que ele não está em domínio do seu próprio organismo. Então nós temos aqui uma clara evidência de que o seu sistema está descarregando energia por vias alternativas, está fugindo ali do seu controle. Os tiques, os tremores, as paralisias, que a gente não encontra uma razão muito óbvia para aquilo ali, um diagnóstico clínico muito preciso, paralisias, entorpecimento da região, como se algum membro do corpo da pessoa estivesse ali insensível por alguns minutos, por alguns instantes, às vezes até por dias. Ou ainda, outra mostra de desequilíbrio, de que essa energia recalcada ela está realmente seguindo esses caminhos alternativos para buscar a extravasão, é a alternância de humor de Ignácia. Nós conhecemos muitas personalidades homeopáticas que são marcadas por uma bipolaridade, uma alternância de humor ali muito expressiva, muito significativa, os psicóticos de forma geral, vimos esse traço também medorrino. Só que em Ignácia, pessoal, nós temos essa alternância ocorrendo num curtíssimo intervalo de tempo, tal como nos ensina Allen. Ele diz o seguinte: Ignácia é aquela personalidade que muda suas condições mentais para uma forma, um padrão diametralmente oposto ao outro num curtíssimo intervalo de tempo. Curtíssimo mesmo, pessoal, ao ponto de muitas vezes a pessoa está conversando aqui com você,
Ela está rindo, parecendo que está eufórica. Daqui a pouco ela está rindo e começa a chorar, 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 chorar. Então nós temos um padrão, perceba, eu estava ali eufórica e passei para algo diametralmente oposto, ou seja, chorando rios e rios. Nós temos também uma pessoa que ela está bem-humorada em um momento e daqui a alguns segundos ela está jogando objetos em cima de você, ela está te agredindo. Então nós temos padrões altamente discrepantes no intervalo muito curto de tempo, alternando entre si em curtíssimos intervalos. Se nós temos, pessoal, essa alternância, está bem evidente que a pessoa realmente ela não está controlando, não está apta a controlar, gerenciar as suas emoções de forma adequada, ela está claramente desequilibrada. Por que isso? Porque nós temos um alto contingente energético que sofreu, entre aspas, aqui uma fermentação, está buscando agora a todo custo por uma extravasão, por uma descarga. Daí essa alternância tão marcante em Ignácia. Hahnemann nos diz que Ignácia é uma homeopatia apropriada para tratar transtornos afetivos agudos. Quando nós utilizamos essa terminologia agudo em homeopatia, colegas, leia-se recente. Então nós estamos falando definitivamente de experiências traumáticas recentes. Letícia, o que exatamente você quer dizer com recente? Tanto em homeopatia, pessoal, quanto também na própria medicina alopática, entende-se que agudo é aquela condição que ela está ali há 3 semanas no máximo, em média mais ou menos esse intervalo. Alguns autores estendem um pouquinho esse prazo, mas eu acredito que quando ultrapassamos 3 semanas já estamos adentrando no quadro crônico. Então nós temos uma experiência traumática que foi armazenada ali há pelo menos 3 semanas. Quando a gente passa desse prazo, pessoal, muito provavelmente já estamos tratando de uma personalidade que ela pode apresentar os contornos de natrum muriático. Ah, Letícia, e no caso de natrum, quando Ignácia rompe essa fronteira com natrum muriático e começa a se tornar uma personalidade natrum, esses caminhos de extravasão alternativos, eles desaparecem? Sim, pessoal, e definitivamente estamos falando de um quadro mais grave, porque aqui a energia ainda extravasava, nem que seja em alguns momentos, em algumas raras ocasiões, mediante aquelas alternâncias de humor, os tiques nervosos, as paralisias, tensões nas costas, enfim. Só que ainda saía de algum jeito. Agora nós temos realmente uma energia armazenada, mais contida ainda, que não consegue mais encontrar uma forma de escape, de alívio da tensão. Ou seja, se nós estamos falando de um alto contingente energético armazenado por muito tempo, pessoal, a nível psicossomático, nós já podemos pensar em uma grande possibilidade, um tumor maligno. Ignácia, pessoal, é aquela pessoa que ela investe uma quantidade absurda de energia, de atenção, de dedicação a um relacionamento. Cuidado, que eu não estou me referindo aqui apenas a um relacionamento afetivo, homem, mulher, mulher e homem. Eu estou falando também de relações humanas de forma geral. Posso estar falando aqui de mãe e filho, de pai e filho. Então nós temos ali um altíssimo investimento e geralmente quando a gente pensa em alto investimento de energia, a gente já pressupõe que a pessoa em algum momento ela pensa no retorno daquela energia. É o chamado amor condicional que infelizmente é a tônica dos nossos dias. Então nós temos ali alguém despendendo muita atenção naquela relação. E o que vocês esperam que aconteça caso essa relação seja rompida? Nós temos um luto insuportável para esse indivíduo. Então nós estamos falando ali daquela decepção amorosa, a mulher que se divorciou, que se separou, ou nós estamos falando aqui do luto propriamente, aquele pai que perdeu o filho, a mãe que perdeu o filho,
ou vice-versa, o filho que perdeu os pais, enfim, desde que o vínculo tenha sido muito bem consolidado e seja uma conexão de fato muito forte, de suma importância para o psiquismo daquele indivíduo. Então nós precisamos observar esse padrão, um alto investimento energético em alguma relação. Essa relação foi rompida, o que justifica o baque traumático para aquele indivíduo. Colegas, no caso de Ignácia, essa dor no coração, subjetivamente falando, esse coração partido é uma sensação tão intensa que inclusive turva o raciocínio desse indivíduo. É aquele indivíduo que passa por uma perda e ele não consegue ainda unir os pontos, ele não consegue processar exatamente o que aconteceu, o que já nos leva a concluir que ele está semeando ali um quadro histérico, ou seja, ele não está conseguindo exercitar essa zona clara da mente. O seu consciente, ele se torna turvo em função do baque traumático. Que o baque emocional, ele é tamanho, pessoal, que ele realmente turva esse raciocínio objetivo, turva o exercício da racionalidade. Então, qual é um dos principais sintomas exonerativos de Ignácia? Aquela pessoa que passou por um luto recente, não está conseguindo pensar em nada, não está conseguindo concatenar ali as ideias. Qual é o primeiro sinal exonerativo? Um dos sinais que mais evidenciam que de fato aquela pessoa, aquela personalidade Ignácia está se curando. Ela tem uma descarga de choro. Lembre-se, pessoal, precisamos ter uma descarga alta de energia, uma descarga grande, porque lembre-se, eu investi muita energia naquela relação, que agora foi rompida. Então eu preciso ter uma descarga proporcional àquela perda. A pessoa chora muito, entra em prantos e automaticamente ela ofere novamente grande lucidez mental. Pelo menos agora, meus queridos, aquela pessoa ela sabe o porquê que ela está chorando. Porque antes, como ela já tinha guardado aquele trauma, Ignácia, pessoal, é uma personalidade cancerínica. Em sendo cancerínica, nós temos traços psicóticos, ou seja, a pessoa passa por aquela experiência, mas ela tende a guardar, ou seja, tende a não mostrar que foi afetada por aquela experiência. Então, o que a gente deve esperar como resposta exonerativa? A altura. Aquela pessoa tem que descarregar muito e ainda finalmente trazer essa impressão negativa à tona. Ela precisa entender e aceitar o que aconteceu. Meu marido se foi, meu marido me deixou. Perdi o meu filho, perdi minha filha, perdi meus pais. Então a lucidez mental, ela repercute aqui numa evidenciação do que realmente aconteceu. A pessoa finalmente ela entende o porquê de toda aquela descarga. Eu estou chorando porque isso me aconteceu. Então eu percebo que a pessoa está fazendo uma associação cognitiva, uma associação racional com o que de fato lhe aconteceu. Ela já não está mais reprimindo aquela impressão negativa. Lembre-se, pessoal, o cancerínico, ele almeja, ele intenta passar aquela imagem de uma pessoa forte, de uma pessoa invulnerável, daquele super-homem impenetrável, inatingível. Nada parece afetar aquela pessoa. Então, a pessoa orgulhosa em vários sentidos. Ignácia não vai chorar na frente dos outros. Quando for para descarregar, vai se trancar no banheiro, vai se fechar no quarto, vai se reservar ali no cantinho e aí sim descarrega. Mas em sendo alguém que é orgulhoso, pessoal, nunca vai mostrar suas fraquezas na frente dos outros. Ah, Letícia, por que Ignácia guarda? Porque é psicótico? Não, psicótico, pessoal, também tem as motivações próprias dele para guardar, para reter emoções. Normalmente, na maior parte dos casos, é para sustentar determinada imagem. Mas nós podemos também ter outros porquês desse recalque. Ignácia é uma personalidade muito sensível à problemática alheia. É uma pessoa solícita, gosta de ajudar, se compadece com o sofrimento dos outros. Então, normalmente, vai guardar para si as suas próprias dores
para não incomodar os outros ou para não causar confusão, para não causar conflito. Canceriníco, como eu disse há pouco, é uma personalidade orgulhosa. Então ele não gosta de mostrar que aquilo ali o afetou. Então ele começa a nutrir a crença de que não, eu só vou engolir isso aqui porque depois eu vou para um cantinho e tento processar o que aconteceu, enfim. Eu vou mostrar que está tudo bem, que isso aqui não me afetou, mas quando eu tiver a oportunidade de ficar sozinha, eu vou tentar entender o que foi isso aqui que aconteceu. Então isso aqui inevitavelmente vai para a zona obscurecida, vai para o inconsciente, porque eu sequer me concedi a oportunidade de entender o que realmente aconteceu. Ou ainda, eu vou recalcar essa impressão negativa, porque depois eu penso numa reação, depois eu penso em alguma coisa para falar para aquela pessoa. Então depois eu vou bolar aqui uma forma de reagir a isso. Então eu absorvo para pensar numa reação posterior. Mas na maior parte dos casos, pessoal, eu vou trazer isso aqui direto para o meu inconsciente, eu vou recalcar isso aqui, porque aceitar é muito doloroso. Lembre-se daquele altíssimo investimento energético nas relações humanas em Ignácia. Muita cobrança interior, como é de se esperar também do canceriníaco. Gente, Ignácia se responsabiliza até mesmo por algo que não tem nada a ver com aquela pessoa. Não tem nada a ver com ela, mas ela se responsabiliza mesmo. Se alguém comete um deslize, e aquele deslize teve desdobramentos negativos, principalmente para um grupo de pessoas, e se Ignácia chefiava aquele grupo, Ignácia sente que, nossa, não, fui eu que cometi esse erro, não foi a pessoa, então eu que tenho que pagar esse pato agora. Então se assume responsabilidades por tudo, inclusive quando não se tem culpa nenhuma. Ignácia também se cobra, se exige demais. Consequentemente, quando alguém critica Ignácia, Ignácia desaba. Por quê? Porque o chicote nas próprias costas já é forte bastante. Vem alguém com uma crítica, então a situação só piora. Aí que o chicote vai ser mais forte ainda, vai bater com mais força. Canceriníaco também pressupõe que ele possui atribuições divinas, que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é onipresente. Então, quando alguma coisa dá errada para Ignácia, Ignácia pensa o seguinte: nossa, mas eu devia saber. Nossa, mas eu sabia que isso aqui podia acontecer. Nossa, se eu tivesse feito aquilo, enfim. Se a pessoa tem esse discurso, pessoal, eu devia saber disso e disso e disso, se eu tivesse isso, isso e isso, essa pessoa, ela está implicitamente pensando que ela deveria ser onisciente, que ela deveria ter pleno controle das situações, inclusive do que poderia acontecer. Personalidade Ignácia é uma personalidade que a gente pode definir como personalidade dual, porque lembre-se daquela alternância muito súbita de humor, padrões emocionais. Podemos considerar essa personalidade dual por isso, mas não apenas por isso, colegas. Personalidade Ignácia, ela pode apresentar tendências que elas estão ali concomitantes, simultâneas, tendências de comportamento. Por exemplo, nós podemos ter uma mulher que ela é imaginativa, que ela tem um altíssimo refinamento cultural, uma mulher que adora ler, uma musicista, uma artista, mas ao mesmo tempo essa mulher ela pode ter um veio executivo. É uma mulher ali que consegue administrar a casa, muitas vezes até administrar uma empresa, a contabilidade dessa empresa. Então é uma mulher que ela tem um altíssimo nível de subjetividade e também de objetividade. E obviamente estamos falando aqui de uma personalidade hipersensível. Caso não fosse hipersensível, colegas, não teríamos um recalque tão pronunciado de suas experiências negativas. O recalque, ele é uma marca registrada e, portanto, estamos falando aqui de uma personalidade com propensão à histeria, que é uma pessoa que ela não se sente forte bastante para processar racionalmente o que lhe acontece, especialmente as rupturas de relações humanas. Essa dualidade, meus queridos, ela repercute até mesmo na fisiologia de Ignácia. Ignácia, por exemplo, melhora os zumbidos dos ouvidos com barulho, com ruído. Então veja o antagonismo se processando até mesmo os seus sintomas
fisiológicos. Nós temos também hemorroidas que elas vão melhorar com o movimento. Nós temos dores de garganta que vão melhorar com a deglutição. E nós temos um traço bem marcante, que algumas pessoas atribuem apenas às homeopatias tuberculínicas, mas nós temos também uma personalidade que melhora de tudo quando viaja. Então, enquanto está aqui, enquanto está ali no seu ambiente convencional, ambiente tradicional, seu ambiente ali do dia a dia, tem inúmeras queixas. Quando viaja, tudo some, tudo desaparece. Nós temos uma pessoa que somatiza muito do que sente aqui no estômago. O estômago, pessoal, já havia enfatizado isso em outros vídeos, nós temos um chakra, um centro energético aqui no nosso plexo solar, e esse centro energético, a esse centro energético especificamente, é atribuída a capacidade de canalizar a agressividade. Lembre-se de que estamos falando aqui de uma personalidade que engole muitos sapos para evitar conflitos. É aquela pessoa que vai guardar, lembre-se, para depois pensar numa reação, para depois tentar processar, engolir aquilo ali, mas no primeiro momento a resposta mais imediata é engolir. Eu vou engolir, depois eu dou um jeito nisso, depois eu penso o que eu vou fazer com isso. Então nós temos aqui a negação do conflito, a negação da canalização da agressividade e, portanto, dores no estômago. Quando Ignácia está no momento de crise emocional, sente vontade de respirar fundo, mas ao mesmo tempo não consegue respirar, simplesmente não consegue. Como eu já havia dito, pessoal, nós podemos ter uma canalização dessa monstruosidade que foi recalcada mediante paralisias de alguns membros, tiques, espasmos e até mesmo a total falta de sensibilidade em alguns membros, nem que seja temporariamente. Quando o baque acontece, quando a ruptura, a decepção amorosa acontece, nós temos uma descarga emocional muito grande. Nós temos aquele turvamento do raciocínio. Ignácia não consegue processar muito bem o que está acontecendo. É como se a mente, ela temporariamente silenciasse. Enquanto essa pessoa está nesse estado, pessoal, que nós podemos considerar uma espécie de choque emocional muito evidente, essa pessoa, ela diz que parece que está numa dimensão paralela. É uma espécie de anestesia para que a pessoa evite sentir, evite perceber o que de fato está acontecendo. Então é como se a pessoa ela se anestesiasse temporariamente para não sentir aquela dor. E lembre-se, pessoal, um dos principais sinais de que essa personalidade está se curando é um aumento do seu nível de consciência, uma lucidez mental. Finalmente eu sei o que aconteceu, eu aceitei o que aconteceu, eu entendi, eu perdoei o processo, as pessoas envolvidas. Então nós temos um aumento da sua consciência, da sua capacidade de racionalizar o que ela havia recalcado anteriormente. Mas, meus queridos, quando nós trazemos a impressão negativa que havia sido recalcada à tona, nós temos, por fim, uma percepção do que houve, e essa percepção ela pode vir acompanhada de uma descarga fisiológica. E essa descarga ela pode se manifestar como torcicolo. Então a pessoa ela finalmente entende, aceita a decepção que ela sofreu e o pescoço se torna todo tenso. É como se aquela emoção finalmente ela estivesse extravasando ali pela sua fisiologia. Podemos perceber torcicolo, como eu disse, até mesmo convulsões, um quadro convulsivo controlado e muitas vezes sutil. Pessoal, concluímos então o estudo da matéria médica Ignácia, e antes de finalizarmos a videoaula propriamente, eu gostaria de falar um pouquinho mais, chamar mais a atenção de vocês acerca do quadro histérico, que ele vem se tornando cada vez mais comum hoje em dia. Eu me lembro que até mais ou menos 10 anos atrás, você falar que você visitava um psiquiatra, que você tinha sessões com psiquiatras, isso era até vergonhoso, porque era sinônimo de que você estava doido, literalmente doido.
E hoje em dia, um remédio controlado tarja preta, que o psiquiatra indicou, é basicamente o café da manhã de maior parte da população. É um quadro triste, mas infelizmente a psiquiatria ela se tornou banal. Hoje todo mundo frequenta em algum momento. A maior parte das pessoas vai ver um psiquiatra em algum momento de suas vidas. E, consequentemente, os quadros psicóticos eles também se tornaram banais. Então, pessoal, vale a pena a gente refletir acerca de fatores que podem nos levar até lá, até os quadros de neurose, de psicose, de histeria. A gente precisa começar a entender esses processos para que a gente possa tornar essa realidade menos comum, menos banal, menos previsível, tal como está nos nossos dias. Freud, meus queridos, nos ensina, nos fala de 3 possíveis processos que podem desencadear um quadro histérico. Esse vale a pena mencionar. O problema número 1, que está muito arraigado no nosso cotidiano, uma criação com excessos de mimos, com excessos de privilégios. Porque se a criança ali, pessoal, ela não consegue processar cargas mínimas de estresse, quando ela finalmente começa a viver a sua vida de forma independente, de forma autônoma, como vocês acham que ela vai reagir à problemática a qual ela foi exposta? Problemas mínimos já estressam enormemente aquele indivíduo, porque ele não foi treinado desde cedo a lidar com problemas. Ele acabou nutrindo uma visão distorcida de mundo. Então nós temos crianças hoje em dia, pessoal, tratadas com mimos excessivos, principalmente porque os pais, meus queridos, estão terceirizando muito a criação dos seus filhos. Isso eu não tenho dúvidas que gera um sentimento de culpa muito forte, que os pais procuram compensar com concessão indiscriminada de privilégios para compensar a sua ausência. Outra possível justificativa que Freud nos apresenta é a exposição excessiva a estímulos mentais. E nós temos isso hoje em dia de forma massiva, infelizmente, através da disseminação das mídias, dos aparelhos eletrônicos e assim por diante. Então a criançada ali está desde cedo passando 24 horas por dia, ou às vezes até mais que isso, ali no videogame, no tablet, companhia limitada. Então nós temos ali várias informações a serem processadas pelo cérebro. Vocês acham que o cérebro da criança vai conseguir processar tanta informação? Tudo que o nosso cérebro não consegue processar, ele ou vai deixar passar, ou ele vai descartar aquela informação, ou ainda existe a possibilidade dele recalcar aquela informação. Ou seja, essa criança, ela pode ter recalcado ali uma impressão negativa pelo fato dela não ter conseguido processá-la, porque é informação demais, então ela tem que jogar alguma coisa para essa zona obscurecida. Ah, Letícia, então existe alguém que é traumatizado porque foi exposto a excesso de informações? Sim. Alguns estudiosos de psicanálise acreditam que você não pode trabalhar o intelecto da criança de forma muito ostensiva muito cedo, porque senão nós temos aqui uma hiperatividade dessa zona clara, do consciente da criança. E muitas vezes o consciente da criança ele não consegue processar todas aquelas informações objetivas da forma como um adulto as processa. Então, ele pode deixar passar muita informação, ou seja, ele simplesmente não apreende, ele simplesmente não aprende, ou ele transforma aquele excesso de informações que lhe estão sendo apresentadas em um trauma. Outra via que Freud nos apresenta, pessoal, são as emoções súbitas, são sustos. Sustos, meus queridos, essas pegadinhas que nós vemos aí na televisão, eles podem causar impactos imprevisíveis para o psiquismo de alguém, exatamente por sua natureza repentina, por sua natureza súbita. Então nós temos muitas vezes ali um certo impacto, nós temos um susto, a pessoa caiu ou realmente alguém assustou essa pessoa, ela não processou a informação, ela jogou direto para cá. Por isso que o susto é tão perigoso, as emoções súbitas elas são tão perigosas, porque veja só,
A pessoa passou por aquela experiência de uma forma muito rápida. Então nada impede que ela jogue isso aqui para essa zona obscurecida, transformando aquela experiência rápida, fugaz, em um trauma, que com o passar do tempo nós entendemos que vai se agigantar. O inconsciente ele é fértil, é uma zona mental, como eu havia dito, nutritiva. Todas as experiências que delegamos para o inconsciente, elas criam tentáculos, criam raízes, criam o sistema da panela de pressão. E essa força vai buscar por extravasões alternativas, que são os transtornos que muitas vezes observamos na nossa fisiologia. Paralisia, tiques nervosos e companhia limitada. Colegas, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Aguardo vocês na continuação dessa série Dueto do Luto na próxima semana, agora com natrum muriático. Nós vamos entender o que acontece no psiquismo do indivíduo quando o luto, quando a mágoa se torna mais antiga. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.